sobre a ótica de transformação e uma série de questões acontecendo. E para entender o que está transformando no mundo, eu começo com um vídeo falando desse movimento que a gente já vinha acontecendo antes da pandemia e que foi acelerado por ela. Vamos assistir? This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world? Her world. You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked. And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Pessoal, é tempo de se reimaginar. Reimaginar os negócios, reimaginar o setor, reimaginar as carreiras. E em saúde e na era digital, é imperativo que a gente veja diferente, que a gente pense diferente, que a gente faça diferente. É simples, mas não vai ser fácil. E é importante que a gente esteja muito aderente, muito consciente do que está acontecendo. E quando a gente fala de futuro da saúde, é importante a gente entender o que está sendo drivado hoje no setor. O que está na mesa dos executivos, na sua empresa, na sua carreira. Então a gente vai discorrer aqui ao longo dos próximos minutos em cada um desses blocos. E a gente vai comentar um pouquinho deles, desde a mudança do consumidor, a tal da transformação digital, as health techs surgindo cada vez mais no nosso setor, esse mercado em expansão, consolidação, verticalização, horizontalização, tá certo? Muitas mudanças de modelo de negócio, a tal busca por valor dentro desse setor extremamente regulado. E é dentro disso que a gente começa falando da mudança dos hábitos, tá certo? E eu começo contando uma história. Vocês já perceberam como a gente chegou no Uber? A gente chegou no Uber passando pelas carruagens à tração animal, passamos pelas locomotivas, passamos pelos carros, passamos pelos aviões e hoje com o serviço on demand. Serviço esse que hoje, quando nós pedimos e vem em 6 minutos na nossa tela, a gente fica chateado, tá certo? Isso por quê? Porque nós, enquanto consumidores, estamos mudando. E aqui eu trago alguns elementos que mostram que cada vez mais no setor de saúde, e essa mudança, né, dessa Alex, dessa menininha do vídeo, a gente está realmente mais bem informado, muito mais engajado e muito mais conectado. O brasileiro, para você ter uma ideia, ele passa mais de 9 horas e 30 minutos por dia na frente da internet. Então, a gente precisa de um novo modelo realmente centrado no paciente. E aqui eu trago uma série de elementos que mostram isso e que muitas instituições ainda deixam de lado. Por exemplo, com mensagens genéricas que não chegam e não engajam os pacientes, não engajam esses novos clientes, esse novo consumidor. E essa saúde mudou muito depois da pandemia, em especial com o advento da telemedicina, né? Com a força e a entrada da telemedicina forte, aprovada temporariamente durante
o período da pandemia, mas que mudou hábitos e que refletem esses serviços muito mais digitalizados. E aqui existem alguns elementos que mostram isso, que a população acha a telemedicina o futuro, muitos deles querem agendar, quem agendou vai agendar novamente, quer dizer, é algo que veio para ficar e não tem mais volta. Então, a mudança do consumidor passa pela mudança da tecnologia e dos canais digitais. E aí a gente entra num outro tema de futuro que é muito importante, que é a transformação digital, que não é digitalização, não é digitização, é uma mudança na estratégia, uma mudança na cultura, uma mudança nas pessoas, é em toda a organização. E aí, quando a gente olha os vários elementos que mostram essa transformação digital, ela remodela, ela reformata, ela reimagina várias questões relacionadas ao negócio, dos seus ecossistemas, a sua marca, da sua cultura, as suas ambições, do seu valor econômico, as operações. Quer dizer, a transformação digital, esse tal phygital, que é a mistura do físico com o digital, está cada vez mais forte, né? Você vai para os Estados Unidos, você vai para alguns países, já não tem tantas lojas com tantos elementos. É mais um showroom para que você veja e depois você compre nos canais online. Então, isso vai transformar e vem transformando sobremaneira. Só que quando a gente fala do nosso setor e o futuro no setor de saúde, ainda temos um setor muito atrasado nesse tema. Quer dizer, é um setor ainda muito em voga, que vai acontecer e vai surfar muito disso. Então, você que está aí na sua casa, está na sua empresa agora, é importante, é imperativo que você esteja dentro e ciente disso que está acontecendo e ajudando e colaborando para essa transformação, tá certo? Semana passada tivemos aí a abertura do 5G, o leilão do 5G, que vai mudar sobremaneira a saúde. Inclusive, estamos trabalhando hoje junto ao HC, num projeto bastante bacana e piloto de 5G no Brasil. Quer dizer, vai remoldar muito do que a gente conhece de saúde. E essa transformação, ela vai de várias maneiras, né? Ela vai da interoperabilidade de conectar sistemas, de um prontuário único, do uso de robôs, de BIs cada vez mais inteligente, da internet das coisas, dos devices, a inteligência artificial, a nuvem cada vez mais preponderante, mas que traz elementos e que a gente precisa endereçar, como, por exemplo, a cibersegurança. Muitas instituições, em especial de saúde, sendo atacadas ou tentativas de ataque todos os dias. Então, é importante que a gente revisite, além da questão da transformação, toda a segurança que cerca o paciente e também as instituições. Falando um pouco do terceiro elemento, que são as health techs, nós estamos inundados, né? Nós estamos já em quase 1.000 health techs no país, muitas delas trazendo e alinhadas a esse novo hábito, com serviços diferenciados, trazendo eficiência, trazendo simplificação e acessibilidade. Então, é importante a gente também entender que esse conceito dessas health techs, dessas startups, scale-ups em saúde, vão e veio para ficar. E é importante que a gente entenda que esses modelos que vieram, eles são e vieram para colaborar nesse processo de transformação. Aqui eu trago alguns poucos elementos de empresas, mas nós estamos falando de 1.000 startups espalhadas, não só tocando e ajudando em determinados processos, como algumas, inclusive, como as fintechs fazendo uso, né, como algumas operadoras digitais, né? Podemos citar a Sami, podemos citar a Alice, que é saúde, Keep e outras mais. Quer dizer, são modelos novos, são novos conceitos, alinhados e muito voltados a essa tecnologia que trazem este novo cenário para o nosso mercado de saúde. Então, é importante que a gente também tenha essa visão muito forte. Talvez um dos elementos mais importantes em saúde hoje, e agora um pouquinho antes da aula, eu recebi um contato da profissional que cuida do valor econômico, que fala muito da consolidação, tem a ver com essa enxurrada de fusões e aquisições. Só para se ter uma ideia, o ano de 2019, o ano de 2020 foi 17% maior que do ano de 2019 em números de transações de saúde, e o ano de 2021 vem maior que o ano de 2020. Cada dia a gente vê alguém comprando alguém, alguma grande instituição. Hoje eu vi uma notícia sobre o Jaime da Fonte em Recife relacionada à Redditor. Quer dizer, todos os dias há algo na tela. E aqui na tela de vocês, sem querer ser exaustivo, alguns dos grandes direcionadores, né? Algumas das grandes empresas que vêm puxando isso. A Cora, por exemplo, que entra no Brasil por meio do Grupo Meridional em
e no Espírito Santo, agora faz grandes aquisições, 3 grandes aquisições em Fortaleza, agora para mais uma aquisição também, a 4ª em Fortaleza, com aquisições agora também em Goiânia, enfim, remoldando e trazendo um novo conceito, Hospital Care com aquisições importantes de hospitais e criação de hubs, a DASA com um novo modelo integrado, end-to-end dos processos, com a sua vertical hospitais, antiga rede ímpar, com as suas verticais de tecnologia, trazendo um novo conceito, o Pátria, né, um investidor financeiro que está aí no setor há mais de 4 anos, com grande presença também em algumas regiões brasileiras, começa pelo Piauí, onde tem um domínio muito forte, desce para o Espírito Santo com a compra da SAMP, do Vitória Parte, em Maringá, Redditor, um grande expoente hospitalar do Brasil, aí com grandes aquisições, entre 50 e 60 hospitais, várias clínicas e aumentando cada vez mais sua força, e essa fusão que deu o que falar no começo do ano a respeito dos 2 principais, talvez, expoentes em vidas hoje do país, a Pvida e Notre Dame. Quer dizer, é um mercado com muitas fusões, muitas aquisições, remontando o modelo e seus atores, né? Então, é importante também estarmos muito conscientes disso. E só para se entender um pouco dessas movimentações, só no campo dos planos de saúde, veja na tela de vocês agora o que aconteceu lá de 2017 para cá, das movimentações dos principais atores, né, de planos de saúde e que remontam esse novo modelo de saúde, esse novo ecossistema, né? Vejam as primeiras colocações sendo ajustadas ao longo do tempo, muito crescimento inorgânico, muitas mudanças de estratégia, o próprio sistema Unimed agora com um novo time, uma nova organização à frente das suas principais lideranças, das suas principais casas, e que também tem a sua força, mais de 36,5% do mercado. Quer dizer, é realmente imperativo entender esse novo palco, né? É importante. Lembrem daquele jogo War que a gente jogava quando mais jovem, é quase isso que está acontecendo no nosso setor, as peças se movimentando, sejam do lado de prestação de serviço, seja do lado das fontes pagadoras, do campo farmacêutico, e aqui eu trago só uma fotografia de como está o posicionamento de mercado de cada um dos principais atores, seja sobre a ótica do número absoluto, seja sobre a ótica da presença percentual. Então, é um grande movimento que vem acontecendo e porque, paralelo a isso, uma série de novos movimentos vem também remontando isso, grandes instituições trazendo novos conceitos, entrando com novos produtos, alargando o seu modelo. É o caso, por exemplo, do Fleury, que deixa de ser só um diagnóstico, trabalha atenção primária, saúde corporativa, terapias, agora lança ao mercado uma plataforma de compras, o iFood, da saúde. Quer dizer, vejam como esse mercado vem se mudando e a gente precisa estar muito consciente, mais uma vez, do futuro e do que o cerca. A busca por valor é algo imperativo, muitas instituições sabem da importância da sustentabilidade, como trazer valor, né, como agregar mais, né? Como é que a gente pode deixar de contar algodão, como é que a gente pode deixar de controlar item a item ou fomento a esse volume e trabalha muito mais o valor, que é a assistência, que é o tempo de atendimento. Então, como é que esses novos modelos também vão remontar a forma como hospitais e operadoras, laboratórios, clínicas vão trabalhar esse mercado nacional? E aí a gente olha essa fórmula que o mercado inteiro fala, que é valor, que é você ter bons desfechos, boa resolutividade, mas com custos adequados, nem mais nem menos, e olhando para a experiência, para os valores e para o que importa, que é o paciente. Então, é o equilíbrio entre o desfecho, o custo e também a experiência dos atores, seja o ente assistencial, o agente, o médico, o enfermeiro, mas também o paciente, o cliente que está ali. Estamos no mercado extremamente regulado, estamos falando de leis importantes aí que entraram em vigor, a LGPD talvez uma das mais importantes e que regulamenta sobre a ótica de coleta, armazenamento, tratamento dos dados e como é que a gente compartilha isso. E no âmbito de saúde nós estamos falando de não só dados pessoais, mas também sensíveis. E as questões envolvendo ainda telemedicina, as aprovações definitivas e tudo que o cerca, não só os outros que já estavam mais sedimentados, mas a questão da teleconsulta, como a gente já comentou. E, por fim, nós estamos falando do setor que busca a sustentabilidade, as questões de custo. E quando a gente olha para o indicador de saúde, a tal inflação médica, a gente percebe que
estamos muito altos, né? Essa variação dos custos médicos hospitalares, ele realmente é muito acima de outros indicadores, coloca uma pressão maior no sistema para que os seus agentes, para que os seus profissionais revisitem esses modelos, para que a gente mantenha sustentável. Na medida que a população brasileira, que hoje tem 9% dela acima de 65 anos, e deve chegar a 27%, 25% da população acima de 65 anos em 2060, quer dizer, em menos de 40 anos, nós vamos chegar no número do Japão hoje. Quer dizer, esse envelhecimento bota ainda mais pressão sobre os custos e como isso tem e deve se dar, né? E quando a gente olha o ano de 2020, foi um ano muito atípico. O ano passado nós tivemos prestadores de serviços sofrendo aí diante da pandemia, um desaquecimento na procura dos serviços, seja pela distanciamento, os lockdowns, o temor da Covid, fez com que o custo assistencial historicamente tivesse uma deflação. No mundo foi de 2,6, no Brasil de 1,9. Vejam nesse gráfico da esquerda. Mas quando a gente mergulha nesses gráficos, a gente percebe que o que caiu não foi o preço, foi a frequência. E aí, no ano de 2021, que há uma reviravolta, há a segunda onda da Covid, há o paciente letivo voltando a aparecer, o paciente sequelado, o paciente agravado da sua doença crônica, porque não buscou o tratamento correto, a gente tem aí os elementos para uma junção e para um problema maior, e reajustes maiores, né? Então, o que se espera é uma inflação médica muito acima agora no ano de 2021. Então, é importante que a gente olhe para caminhos e olhe para esse depara. Como é que a gente sai de um plano de doença, vai para um plano de saúde, menos foco no hospital, no pronto-socorro e muito mais no cliente, modelos mais maduros, padronizados, protocolados, com muito uso de dados e buscando conhecimento. É o que a gente chama do valor, né? Como é que a gente olha para essas questões. E aí, para ir fechando a minha fala, para cumprir aí os tais 20 minutos, nós estamos falando de que se a gente quer uma saúde diferente, precisamos fazer diferente, tá certo? Esse jovem senhor aqui já falava lá na época que se a gente quiser coisas diferentes, precisamos fazer diferente, tá certo? Então, contamos que vocês nos ajudem e olhem para o setor de maneira diferente para que a gente colha outros resultados. Porque, do contrário, as instituições vão ficar, as grandes, mesmo aquelas que hoje imperam e que têm um poder maior, também passam a sofrer diante, se não estiver atento a essas grandes movimentações. E para fechar a minha fala, eu gostaria de passar um vídeo que mostra um pouco desse futuro e o quão você, que está nos assistindo agora, está preparado para isso. E se não tiver, o convite nosso é para que venha. Acho que a gente tem um grande programa para falar, para explicar, para debater, para discutir. Claro, não são 20 minutos que a gente vai discutir tudo o que está acontecendo em saúde, mas certamente tem um programa correto e muito bem pensado para você. Vamos lá? The life sciences and healthcare industry is on the brink of large-scale disruption. The future of health will be driven by greater data connectivity and increasing consumer engagement. The next generation of sensors will move beyond wearable med devices to invisible, always-on sensors. The availability of data and personalized artificial intelligence can enable precision and real-time micro-interventions that help healthcare professionals get ahead of sickness and far ahead of catastrophic disease. But without building industry regulation, enterprise risk management, and security into these environments, organizations will put end users' physical safety, privacy, and more at risk. In a world where cyber is everywhere and the connectedness of networks, machines, and devices is saving lives and improving patient care, how are we helping to secure the future of health? É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Mônica, volto para você. E, mais uma vez, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Luiz Joaquim, aí, pela sua presença e por tudo que você trouxe aqui para a nossa discussão. Eu passo a palavra agora ao doutor Eliezer Silva. Boa noite, Mônica. Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos. Boa noite. É um grande prazer compartilhar esse espaço com todos vocês. Sofri uma pressão grande aqui em relação ao tempo, né?
Vou ver se eu consigo fazer o mesmo. E não só o desafio do tempo, mas também o desafio do tema, né? Eu tentei, ao longo da exposição do Joaquim, me adaptar rapidamente e tentar ser o máximo possível complementar, né? Isso também é um pouquinho da transformação hoje em dia. E peço desculpas também, boa parte desse material está em língua inglesa, mas o que importa, espero, seja a narrativa, né? E eu queria fazer uma reflexão antes de a gente passar por esses temas que estão colocados aqui, é que eu tenho na família, né, e de uma maneira bem próxima, casos de ansiedade, né? E uma das coisas que mais traz ansiedade para as pessoas é o futuro. O ansioso, ele não tem medo das coisas ruins e graves, mas ele tem medo do desconhecido. E hoje, além do futuro continuar sendo futuro e continuar sendo desconhecido, ele se aproxima da gente com uma velocidade, uma voracidade enorme, né? As próprias dinâmicas do que a gente vê, elas são rápidas, né? Elas nos agridem, elas entram dentro das nossas casas e das nossas mentes. E isso, tenho certeza que parte de vocês compartilham com esse tipo de sentimento. Não talvez de uma forma grave, como esses casos familiares, mas fez com que eu pensasse durante muitos anos por que a gente se sente assim, né? E é engraçado porque quando você consulta órgãos bastante conceituados, como o Fórum Econômico Mundial, tem aí tudo que a gente conhece de por que o sistema de saúde sofre as pressões que vem sofrendo, né? Custo, envelhecimento, o crescimento da própria população. Aparece que competidores não tradicionais ou disruptivos estão nos invadindo. É quase uma jornada nas estrelas, é quase uma gamificação do que parte dos meus filhos curtem a cada noite, né? E nesse mesmo documento eles falam de políticas que deveriam ser identificadas para ajudar a essa construção do sistema de saúde, né? E o que eu gosto muito é que as duas primeiras frases falam em parceria e fala em determinantes sociais. E eu acho que esses são uma boa parte daquilo que a gente vem aprendendo. É óbvio que a tecnologia está transformando o mundo, traz uma capacidade de conexão enorme. Vou mostrar alguns exemplos aqui do Einstein. É claro que isso empodera cada um de nós em função das informações que a gente absorve e a diminuição da assimetria que existe, por exemplo, entre paciente e médico. Mas quando eu identifico parcerias e determinantes sociais, eu fico bem mais confortável de que não é só as questões tecnológicas, embora, obviamente, essa figura apareça o tempo inteiro, né? É nós ali no meio, olhando para esses diferentes espectros da nossa realidade, de como a gente entra em contato, desde a figura do hospital, passando pelas estruturas ambulatoriais e diagnósticas, mas a gente não pode esquecer que a nossa casa e o ambiente onde nós estamos é largamente responsável pela nossa saúde. Então, construir um sistema de saúde, até aparece aqui as academias, né? Mas construir um sistema de saúde nada mais é do que construir também um sistema educacional e de participação da sociedade ou de cada um de nós. O Joaquim trouxe de uma maneira brilhante, né, toda a questão da incorporação tecnológica, né? E a gente vê nesse ciclo de atividades, cada uma delas nos apoiando em fases diferentes, né? Antes do tratamento, durante um tratamento hospitalar e até depois. Então, nesse ciclo, fica muito clara a participação da incorporação tecnológica antes de um evento ou após um evento. E isso já está sendo cada vez mais incorporado nas nossas vidas, de tal sorte que um conjunto de dados que nós mesmos geramos serão capazes de definir não como vai ser o tratamento, mas que doença nós vamos ter e em que momento nós vamos necessitar
desse apoio hospitalar. Então, um pouquinho dessa reflexão inicial, dessas questões um pouco mais holísticas, olhando os determinantes da nossa saúde, é que eu gosto muito dessa construção, foi desenvolvida em parte aqui dentro do Einstein, onde fala de 4 pilares, né? E, de novo, começa com a medicina baseada no nosso estilo de vida, onde fala de atenção primária e reforça cada vez mais que é isso que determina a forma como nós escolhemos a viver. É importante a gente saber que o ser humano tem uma limitação e ele não consegue, muitas vezes, trocar o presente pelo futuro. Isto é, a gente não consegue determinar o futuro a partir das nossas ações presentes. É por isso que a gente diz, esse é o último gole, esse é o último pedacinho de carne, eu mereço, esse doce foi feito para mim, e assim por diante. O segundo aspecto, que já foi comentado também pelo Joaquim, é essa questão do digital e da questão de dados, né? O que é importante a gente notar é que, além disso servir para vários setores ou para as várias atividades em diferentes setores que nós atuamos enquanto cidadão, eles servem para que a gente seja único. E essa capacidade de nós sermos únicos fala a favor da nossa centralidade no processo, mas da nossa identidade. E é por isso que cada vez mais nós temos desenhos específicos, tanto de serviços como também de serviços de saúde, para um ser que é único. Como diz um famoso publicitário, nós não estamos mais na época da média, nós estamos na época da mídia. O desenho baseado em valor é que qualquer serviço será baseado nessas 4 dimensões, propagadas aí pelo Instituto for Healthcare Improvement, onde existe a experiência, a segurança e a qualidade do atendimento para um indivíduo, a satisfação e a segurança do colaborador, a questão da saúde populacional e a questão dos custos per capita. O Joaquim também abordou essa questão de custos. E, finalmente, nós não queremos mais ir para o hospital. Existe uma frase que é usada em muitas apresentações, que o futuro do hospital é a não existência do hospital, e basicamente, claro que isso é uma expressão extrema, mas cada vez mais você quer ser cuidado dentro da sua própria casa, lembrando que a casa é um determinante de saúde. E aí nós poderíamos discorrer sobre cada um desses aspectos, olhando para uma questão muito clara, né, de que não só essa inter-relação entre o estilo de vida e o nosso comportamento direciona tanto para questões preventivas quanto para desenvolvimento de doenças, mas a gente também tem que entender que a própria ação do homem sobre a natureza é capaz de desenvolver doenças. Haja visto o que aconteceu recentemente, que ainda estamos vivendo, como é o caso da Covid-19. A mesma questão da cultura, né, que tem que ser considerada nessa mudança em que cada vez mais eu vou entender o sistema de dados e o processamento desses dados, a transformação em informações, a capacidade analítica e prescritiva de tudo que hoje nós temos à disposição. Mencionava também a quádrupla meta, que norteia o sistema de saúde, não como um conceito etéreo, mas porque nos faz lembrar de cada uma dessas perspectivas, e eu não posso destinar recursos a um ser humano em detrimento de uma população, assim como eu não posso destinar todos os recursos em detrimento de uma sustentabilidade de uma organização ou de um sistema de saúde. Muito bem. Como é que o Einstein, então, se preparou para, ou está vivendo esse futuro no presente, ou presente no futuro, né? Isso lembra até as nossas aulas de português. Eu acho que, basicamente, nós temos algumas boas histórias para contar. A telemedicina existe no Einstein desde 2012 e fez com que eu e outros colegas visitássemos o CRM frequentemente para defender a utilização de tecnologia e que pudesse aproximar as pessoas dos serviços de saúde dos prestadores. 2012, lá com UTI, tratamento de AVC,
especialistas e hospitalistas. Imagine isso 10 anos atrás, se hoje ainda existe essa discussão sobre a validação de telemedicina ou não, uma postura do CRM e do CFM bastante discutida. Há 10 anos atrás, a gente já falava em tratar à distância, infundir trombolíticos em pacientes com AVC isquêmico em hospitais de linha de atenção secundária, não especializada, onde não tinha um neurologista e um radiologista na ponta. A gente usa todo o nosso sistema de Big Data e inteligência artificial para facilitar para o Sistema Único de Saúde e criar algoritmos para tratar doenças extremamente frequentes no Brasil, como tuberculose, zika e melanoma. Isto é, a criação, a geração e a transferência de conhecimento se dá pela correta incorporação tecnológica, pela retenção de talentos, pela criação de algoritmos, e que as pessoas lá na ponta, num Brasil com essa dimensão continental e com a distribuição absolutamente heterogênea dessa questão de incorporação de conhecimento, possam usufruir de trabalhos realizados aqui dentro, utilizando boa parte dessa tecnologia que foi comentada até aqui. A gente não pode esquecer que nesse processo de olhar a saúde no futuro, o que nós queremos mesmo é entender que jornada é essa, né? O que esse paciente vai experimentar em cada um dos momentos que ele toca o sistema de saúde. De nada adianta eu colocar a serviço dessa população a mais alta tecnologia se eu não entender as necessidades desses pacientes. Foi isso que nós fizemos, nós mapeamos as necessidades dos pacientes, as necessidades dos médicos, as necessidades de alunos, de prestadores, de colaboradores, para entender onde estão os pontos, onde estão ou estavam os pontos de atrito, e aí sim, com soluções inteligentes, com ou sem incorporação tecnológica, tornar essa jornada o mais agradável possível. E lembrem, dar informações claras para que durante um processo de doença, esse componente do desconhecido do futuro seja atenuado. E aí sim, desenhar uma jornada do futuro baseado numa tríade que a gente considera o paciente, a própria instituição e os médicos, otimizando todo o processo de back-office, integrando o conhecimento de saúde e colocando sempre nós aqui no centro, bem como os colaboradores, para que também existe uma aproximação cada vez maior entre quem necessita e quem presta serviço. Fomos criando ao longo do tempo um sistema integrado de saúde, isto é, atenção primária, secundária, terciária, e levando cada vez mais serviços para dentro da casa das pessoas. É isso que a gente imagina de futuro, né? Que as pessoas não se desloquem, que elas possam ficar com seus filhos, com seus companheiros, recebendo cuidados. Eu tenho 3 filhos e lembro claramente os sábados pela manhã, trazendo eles para vacinar, e cada criança que o antecedia e que saía da sala da enfermeira aos berros, imagine o próximo, o que imaginava que iria acontecer. E hoje eu tenho a felicidade de ver no jardim da minha casa os meus filhos, minha esposa, sendo vacinados com uma total experiência diferente do que seria o habitual. E esse serviço pode ser físico, pode ser virtual, mas eu preciso ter claro que incorporação tecnológica e esse futuro que se avizinha, ele tem que ser democrático e, portanto, o acesso tem que ser cada vez maior. Fundamentalmente, o outro conceito de saúde do futuro é coordenação de cuidado. Expressão essa extremamente utilizada em várias apresentações como essa, e que nada mais é do que nos auxiliar a fazer a gestão da nossa própria saúde. E eu acho que a gente conseguiu transformar o nosso serviço de coordenação de cuidado, é claro, de novo, utilizando bastante interação tecnológica, mas quando nós decidimos que quem controlaria esse processo seriam as enfermeiras. Essa expressão e essa priorização de um serviço coordenado por enfermagem, eu digo isso há muitas décadas e não é porque eu sou casado com uma enfermeira, é porque quem realmente gosta de pessoas e de pacientes é o pessoal de enfermagem. E eu falo isso como médico, né? O médico, ele coordena, ele aporta
um conhecimento específico numa área ou outra, mas quem está próximo de nós e que a gente preza muito quando está internado é o acolhimento e o cuidado do grupo de enfermagem. Por isso que a gente colocou essa prática de enfermagem no centro da coordenação de cuidado, imaginando não um futuro muito diferente do que nós temos hoje, mas um futuro, pelo menos, mais ameno. Por fim, três grandes aspectos que eu queria comentar com vocês. Um é o conhecimento em genética. O conhecimento em genética propicia cada vez mais nós entendermos parte do que nós somos, parte da nossa herança, parte daquilo que pode ser um fator determinante para o desenvolvimento de doença, e isso nós já disponibilizamos através de testes que você recebe em casa, podendo aí mapear uma série de doenças para que, junto com o médico geneticista, o seu médico, principalmente um médico de família, possa nos auxiliar nessa gestão de saúde. Outro extremamente interessante, né, quando a gente imagina o futuro da saúde, é imaginar que os nossos apartamentos e casas sejam vestidos de telemedicina ou de saúde digital. Essa empresa resolveu, de uma maneira inovadora, incorporar o Einstein Conecta, que eu me referi no início, e permitir que as pessoas imaginassem os seus lares também conectado com um serviço de saúde de qualidade, e mais do que isso, pudesse conectar mesmo em situações de extrema gravidade, como seria uma jornada de transporte aéreo. Que futuro é esse? É um futuro que olha o ambiente, olha produtos e serviços e olha sobremaneira as comunidades. O nosso desafio é a integração disso tudo. Não simplesmente conexões propiciadas por tecnologia, mas conexões propiciadas por conhecimento, por democratização desse conhecimento. Algo que talvez a gente esteja fazendo aqui durante esses breves 60 minutos. A proposta de valor está em melhores práticas, é entender população, é fundamentalmente entender equidade. É o envolvimento nosso nesse processo, é determinar o melhor cuidado no local adequado, com os melhores incentivos ou com alinhamento de incentivos. É falar de literacia racial, literacia mental, lembrem da questão da ansiedade. Falar de saúde dentro das organizações, dentro de casa, dentro das comunidades. Imaginar que o mundo pode ser melhor se nós tivermos a capacidade de termos habilidades socioemocionais melhores do que nós temos hoje. Obrigado. Muito obrigada, doutor Eliezer, pela sua participação e por tudo que você trocou conosco hoje. Eu gostaria de passar a palavra ao André Brito, que vai dividir as perguntas, né, que a nossa audiência tem. Boa noite a todos. Recebemos algumas perguntas, né? Eu selecionei algumas aqui até por conta do horário, mas vamos lá. Primeiro eu vou perguntar para o Joaquim, uma pergunta que chegou aqui meio complexa. No caso de terapias, exemplo, terapias especiais, como lidar com o desafio de mudança de remuneração se atualmente não há ferramentas para acompanhar, comprovar o resultado das terapias realizadas, visto o alto custo de terapia sem evidência científica? A Suzana que perguntou para a gente. Brilhante pergunta, Suzana, já me colocou ali no desafio da pergunta de 1 milhão, é isso aí. Esse é o desafio de saúde. Quando a gente fala das 4 metas, né, o professor Eliezer brilhantemente abordou o assunto, uma das grandes pontas é como é que a gente mede o desfecho. Né? Como é que uma cirurgia do joelho, você considera ela que foi de acordo ou não? Você verificou se a pessoa está mancando em casa, por exemplo? Então, ela exige e vai exigir das instituições uma visão muito maior do que as 4 linhas hospitalares, por exemplo. Então, como é que essa pessoa está se comportando? Como foi o resultado efetivo disso? Então, não vai ser simples, é o desafio, até porque num mercado fragmentado como nós temos, é difícil mensurar, né? Você cuida de partes do processo do atendimento. Então, sim, essa é uma das dificuldades. Os modelos de remuneração passam por esse desafio de você integrar o cuidado para fechar, por exemplo, no modelo capitation, onde você transfere o risco
do prestador, né, da fonte pagadora para o prestador, no modelo onde a gente chama de bundle, onde você fecha o processo desde o diagnóstico até o pós-alta, 180 dias. Então, exige esse cuidado. E quando a gente fala do mercado de saúde fragmentado sistemicamente, como é que interage esses dados, né? Aí a tal interoperabilidade que a gente citou de futuro, né? Como é que a gente conecta esses dados? Eu acho que a resposta está quando a gente vencer o desafio dos conflitos de interesse que estão por trás dos agentes de saúde, vencer o desafio dos sistemas serem integrados, aí talvez o 5G vai nos ajudar, a blockchain chegando vai nos ajudar a ter realmente a história clínica digital construída. E aí com os elementos de internet das coisas, com esses elementos de você entender a experiência do usuário na casa dela para poder capturar, aí sim talvez a gente tenha esse olhar. Mas é um dos grandes desafios, você foi no ponto para se medir. Então, como se medir o desfecho, como avaliar o custo adequado àquele tratamento e como cuidar da experiência, seja do profissional médico, o enfermeiro, o médico, também do paciente. Então, essa é uma pergunta de 1 milhão, não tenho todas as respostas, mas juntos nós vamos encontrá-la. Muito bem, muito obrigado. Doutor Eliezer, chegou uma pergunta perguntando como que o senhor enxerga a robótica e a telemedicina, o futuro dela, da robótica e da telemedicina, principalmente nos interiores do Brasil e com a chegada do 5G. Perfeito, obrigado pela pergunta. Bom, começando pelo 5G, né, embora a gente não tenha tido a possibilidade de testá-la, a gente fez um estudo recente sobre o impacto do 5G, né? Na área de robótica, eu acho que tem uma aplicação grande, porque basicamente, ao aumentar a velocidade e diminuir o tempo de resposta, você consegue ter uma relação mais rápida entre a intervenção humana e a do robô, né? E eu acho que esse vai ser um impacto grande do ponto de vista da aplicação da robótica em várias áreas da medicina, né? Telemedicina também, obviamente, tem um impacto do 5G, e nós temos tido uma experiência, né? A telemedicina tem alcançado, do Einstein, tem alcançado diferentes áreas do país, né? Lá atrás, a gente começou dentro de hospitais públicos em mais de 20 estados do país, e à medida que nós fomos progredindo, nós utilizamos telemedicina, por exemplo, para diagnósticos de lesão de pele no sistema público. Foram mais de 60 mil pacientes atendidos. E uma experiência que tem tudo a ver com 5G, que foi relativamente um sucesso grande, né, mas nós não tínhamos o 5G, foi quando resolvemos ir para o interior do Amazonas, dentro de uma comunidade indígena, prestando assistência em algumas especialidades, incluindo cardiologia. Então, eu acho que a telemedicina ela tem uma característica muito clara de democratização, né? Porque ela permite aquilo que eu comentei de transferir rapidamente conhecimento, seja de um profissional de saúde para outro ou de um profissional de saúde diretamente para a pessoa que necessita. Muito bem. Agora, e para complementar essa mesma pergunta, como que o senhor enxerga o papel do gestor nessa transformação? Tem que ter algum diferencial para isso? Nessa construção do futuro, imagino, né? Eu acho que a grande função nossa, né, e a gente usa essa palavra gestor, claro, como imaginando uma liderança, né, que está responsável por uma equipe, né, mas eu acho que esses atributos que eu vou comentar é de qualquer pessoa, né, que está ajudando a construir esse futuro da saúde. Eu acho que a primeira habilidade que eu imagino, e eu comentei no início, é entender de determinantes de saúde, né? Eu acho que durante muito tempo, e a gente ainda faz muito isso hoje, a gente tenta preencher os gaps do sistema de saúde, que, como o Joaquim comentou, é bastante fragmentado, e esquece por que as pessoas adoecem, né? Então, eu acho que para construir o futuro da saúde, a gente tem que entender quais são os determinantes de doença, né? E, junto com isso, nos aproximarmos desse processo de saúde. Pode parecer estranho, né? O Einstein faz um movimento parecido com esse, que a gente saiu de um home care para pacientes graves internados em casa para cuidar de pessoas saudáveis, né? Então, o gestor e o profissional de saúde têm que conhecer de saúde.
e não de doença. Embora isso seja relativamente simples de entender, ele não é muito simples de implementar, basicamente porque o sistema de remuneração não nos remunera por essa questão de saúde, né? E eu acho que, fundamentalmente, o terceiro aspecto, é claro que teria vários outros, mas para não tomar muito tempo, é a capacidade de liderar esses processos, né? E a única forma de liderar esse processo, implementar coisas realmente sérias que mudem o sistema de saúde, é se nós tivermos a capacidade de nos aproximarmos e chegarmos a um consenso para o bem do sistema, e não para que uma opinião isolada vença uma disputa, né, dentro de uma organização. Então, quando nós começamos aqui o processo de transformação digital, a primeira coisa que a gente fez foi aproximar as pessoas de diferentes áreas com um objetivo comum. O que aconteceu durante a pandemia é um grande exemplo disso, né? Nós tínhamos um objetivo comum e todo mundo se uniu e direcionou suas forças por um lugar só. Muito bem, muito obrigado. Luiz, mais uma para você. Você enxerga que com essa transformação existe a possibilidade de reduzir custos, a fim de que pessoas menos favorecidas economicamente possam ter acesso a alguns serviços da rede privada? Eu sou otimista nesse sentido, viu, André, e agradeço a pergunta. Quando a gente fala, vamos entender, dar um passo atrás, né? Quando a gente fala do nosso Brasil, nós estamos falando de 213 milhões de brasileiros. Dos 213, nós temos 48,4 que têm um acesso privado, né? Que têm a possibilidade de ter um plano e, naturalmente, com o plano, um acesso melhor aos prestadores privados, né? Você tem uma fatia que fica no meio que compra esse serviço direto, as clínicas populares, os pagamentos particulares, ou esses novos modelos, né? Cartão pré-pago e outros modelos mais. Mas, basicamente, nós estamos falando de 23%, 25% somado a esses outros grupos que têm acesso a um diferenciado, né? Fora do SUS. Então, é menos de um quarto da população brasileira. Quando a gente fala da saúde, quando a gente vê as tendências, né? Hoje o que está acontecendo, que eu tenho percebido bastante, muitas organizações estão percebendo que essa mudança de beneficiário de um plano de saúde para outro, ela já estafou, já não tem muito o que fazer. A gente precisa, e eles estão buscando essa outra fatia que tem o desejo de ter esse acesso, é o terceiro maior desejo, só perde para moradia e educação, mas que os valores pagos hoje de plano de saúde são inviáveis, né? Então, nascem ali as operadoras que hoje vêm com um conceito que a gente chama de low cost, com modelos de base, com serviços, com redes fechadas ou com redes próprias e com uso, né, como o professor Eliésio colocou, da telemedicina para favorecer e encurtar esse caminho e deixá-lo mais acessível às pessoas sobre a ótica financeira. Então, eu, inclusive, vou me reunir com o ex-presidente da agência agora na quinta, e a gente discutindo semana anterior, ele me comentou um número que a própria Apivida comunica nos seus relatórios de investidores, um número também perto. Segundo a Apivida Notre Dame, existe um mercado de 65 milhões de pessoas que hoje não compram plano de saúde, mas que seriam potenciais compradores. E de acordo com essa conversa que eu tive, o número da agência era em torno de 45. Então, nós estamos falando entre 45 e 65 milhões de brasileiros que hoje estão dependentes exclusivamente do SUS e que, se a gente repensar o modelo, repensar o acesso, repensar o custo, abuso, desperdício, fraude, existe uma possibilidade real de trazermos de 45 a 65 milhões. Quer dizer, praticamente dobrar o tamanho do que hoje a gente tem no privado. Então, sim, eu acredito que a democratização, a busca por eficiência, essa questão do cuidado, da predição, da prevenção, ela possa trazer novos elementos. E eu acho que a telemedicina, como Einstein bravamente lá atrás até peitou a regulação, né? Como o Uber peitou para entrar, acho que o Einstein, com o Einstein Conecta, peitou isso, trazer novos conceitos, trazer inovação, trazer novos modelos para quebrar alguns paradigmas e dar acesso à população. Porque o SUS tem um desafio enorme, é um brilhante sistema, mas atender o restante da população é um desafio enorme. Como é que a gente pode, de alguma forma, desafogar um pouco ou dar mais margem
para a eficiência lá também. Então, acredito muito nisso, acredito em parcerias público-privadas e nesse conceito de eficiência, como eu citei. Muito bem, muito obrigado. Bom, temos várias outras perguntas, mas só para a gente começar ali o final dessa palestra, né? Mais uma para o Dr. Eliezer. Doutor, como que você enxerga o principal gap das lideranças para acompanhar esse futuro da saúde? E o que seria necessário para aprimorar na sua visão também como gestor de um hospital? É difícil falar de gap, né? Eu acho que eu comentei um pouquinho na resposta anterior, né? Eu acho que vou usar um pouquinho do que aconteceu comigo, né? A gente passa por uma boa parte da carreira aprofundando conhecimentos, né? Eu atuei durante muitos anos em unidades de terapia intensiva. Então, ali você fecha o mundo e aprofunda seu conhecimento cada vez mais em prol daquele indivíduo que está numa situação grave, né? Essa é uma forma, né, de fazer as coisas. É como é que eu contribuo para um sistema de saúde tão complexo como esse, eu posso ser um grande especialista dentro de uma área, como eu dei o exemplo. Uma das coisas que mais me motivou a mudar de vida, né, e sair de terapia intensiva e de uma vida de pesquisa acadêmica e ir para o mundo de gestão, é essa capacidade ou essa possibilidade de entender o mundo de uma forma mais ampla. Então, acho que a combinação de nós nos nutrirmos de informações de diferentes áreas, não só da área de saúde, né? A política, a economia, a educação e assim por diante, a inovação, a tecnologia, e ao mesmo tempo entendermos como é que é o processo de execução. Tem um livro famoso que diz que execução não tem charme, né? Que é esse dia a dia, é a reunião, é reestudar, é melhorar aquela determinada ação, é melhorar processos. Isso não tem o charme da estratégia, da aula, da exposição, mas é o que faz o mundo mudar, né? É o que trouxe a ideia do Uber para a ação do Uber, né? Então, se é que eu posso sugerir alguma coisa, né? Eu acho que é ampliar conhecimento no sentido horizontal, e se dedicar muito do ponto de vista de execução e dar a sua melhor versão para aquilo que você está fazendo, né? E isso não precisa ser nenhum gênio, né? Eu acho que as grandes execuções foram feitas por pessoas normais. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que eu vou aproveitar mais um pouquinho o Luiz para mais uma. Luiz, com o uso de novas tecnologias, temos mão de obra, principalmente de base, para lidar com isso? Você acha que essa mudança tecnológica pode causar algum desemprego no setor? André, a inovação, historicamente, ela traz perdas de emprego. Histórico isso. Quando a gente vai olhar na história da humanidade, toda inovação, ela trouxe, de alguma forma, alguns empregos deixaram de existir. Só que, ao mesmo tempo que ela tira algumas carreiras, ela traz outras, né? Hoje, por exemplo, na minha graduação, não se tinha gerente de mídia, influencer, blogueiro, não tinha isso. Você vê que é a humanidade criando novos conceitos, novas carreiras. Eu acho que menos preocupado com a perda é muito mais preocupado com a adaptabilidade. Como é que a gente está adaptável a isso? Como é que a gente se adapta a essa? Como é que a gente esteja bastante consciente do que está acontecendo? E eu acho que a tecnologia ela vai sim trazer o elemento e o desafio de formar novos. A gente vai precisar requalificar, a gente vai precisar recapacitar. Não à toa, hoje está uma falta enorme de desenvolvedores no mercado. Quem trabalha com tecnologia sofre muito para buscar bons profissionais, porque o conceito de desenvolvedor ele passou a ser primário, né? Numa transformação digital, ele é a base para construir esses novos caminhos. Eu não estou falando só do time de tecnologia, não. Né? Numa recente pesquisa nossa, por exemplo, com médicos, os médicos, por exemplo, ele quer a educação digital do paciente. Quer dizer, a telemedicina é bacana, veio para ficar, veio. Só que a gente precisa ensinar médicos e pacientes a agir diante de uma tela. Não é simples. Então, a gente precisa formar, precisa recapacitar essa formação à distância, essas informações. Os médicos precisam, né, e pedem, por exemplo, para que a indústria farmacêutica os ajude a engajar, a buscar novos canais, a estar atento a essas novas necessidades. Então,
a transformação e essa mudança toda, ela vai precisar de novas habilidades, de novas competências, e aquele profissional que estiver bastante atuante, né? Estava vendo aqui no chat algumas perguntas, pessoas que transformaram as suas carreiras diante do contínuo aprendizado. A vida é isso. A gente nunca vai saber de tudo, até porque, como no vídeo que eu mostrei, o que nós vivemos nos últimos 150 anos, nós vamos ver nos próximos 15. Algumas semanas atrás, tinha um conjunto de pessoas civis no espaço. O mundo está mudando com uma transformação muito forte. E assim, não se preocupem. Se preocupem se você estiver parado. Quem fica parado é poste, tá certo? Então, eu costumo dizer, e ontem eu fiz um planejamento estratégico de uma grande Unimed no Nordeste, e eu comentei com eles e comento com o grupo. Pessoal, não é o grande que come o pequeno, é o ágil que come o lento. Não seja lento, tá certo? Você precisa estar bastante consciente disso. E mais uma última provocação, André. Com muita frequência, em discussões, eu falo, o que vocês estão fazendo de prevenção, de predição, né? Antever. E aí eu ouço de uma maneira muito triste o seguinte comentário: Joaquim, muito bonita a sua fala, seus slides e tal, mas é o seguinte, para que eu vou investir e prevenir se esse paciente sai e vai para a operadora concorrente? Para quê? Para que prevenir se ele sai? Para que investir se ele vai sair? A minha resposta é: muda o seu mindset. O problema não é investir e ele sair, é não investir e ele ficar. Então, é realmente uma mudança de conceito. É a mesma coisa que uma organização não quiser investir em treinamento para os seus colaboradores pensando que ele tem a possibilidade de sair. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Obrigado, André. Imagina, eu que agradeço. Aproveitando, então, chegamos no nosso horário, né? Gostaria de agradecer a disponibilidade de todos, principalmente aí do Dr. Eliezer, do Luiz Joaquim. A gente sabe que as agendas são muito apertadas, né? Mas agradeço, assim, em nome de todo o ensino do Einstein, da área de gestão, principalmente. Eu vou deixar um e-mail no chat para vocês. Quem tiver dúvidas, quem precisar de alguma informação, é só procurar a gente, tá bom? Mônica? Pessoal, eu gostaria de agradecer, né, novamente, como o André já fez, mas agradecer muito ao Luiz Joaquim e ao Dr. Eliezer. Eles são também, né, uma amostra dos tipos de professor que vocês vão encontrar aqui no Einstein, nos cursos de gestão, né? Convido a todos para darem uma olhada no nosso site, no ensino.einstein.br. Existem cursos de diferentes preços e tamanhos, né? Então, é interessante para vocês darem uma olhada. Mas também gostaria de convidá-los, caso vocês tenham interesse, para participar das palestras que nós temos amanhã e depois de amanhã. Amanhã nós temos uma palestra, Virei Líder e Agora, né, o dilema de muitos, com o professor Jaime Gimenez, e no dia 11 nós vamos ter a palestra Gestão de Carreira, o que as empresas de saúde buscam, com a Simone Azevedo, que é a nossa diretora de Desenvolvimento e Educação Corporativa, ok? Um abraço para todos e muito obrigada por terem estado essa noite conosco. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.